O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 6, os versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o escutavam e ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por sua mão? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olhemos para a vida de Jesus. Assim que ele inicia a sua vida pública, que significa o período da pregação do Evangelho, onde aos poucos as comunidades vão tomando consciência e conhecendo quem é Jesus. Na época de Jesus, haviam muitos mestres, inclusive que se dizia Messias. Então, por isso, Jesus aparece, entre aspas, como mais um mestre. A diferença vai aos poucos acontecendo e vai se revelando que ele é o Messias por duas razões. A primeira é que os outros que se diziam Messias, que eram mestres, era o discípulo quem os escolhia. E algumas vezes o discípulo escolhia o mestre, no percorrer da caminhada escolhiam um outro. E quando esse mestre era perseguido e morria, era morto, mártir, todos os seus discípulos também. Em Jesus, o contrário. Ele é quem escolhe os discípulos. Por isso, então, começa aí uma diferença. O segundo, a sua forma de pregar e a sua forma de agir, pois ele dava testemunho da sua fé, da sua pregação. Inclusive, ele mesmo, durante a sua vida, ensina a ficar atento de fato, aos projetos, à pregação, aos frutos que aquela pessoa, de fato, produz, como é a sua vida de fé. Então, por isso, ele ensina, prega e faz com que muitas pessoas também conseguem, vivendo situação de sofrimento, nós dizemos assim, uma experiência de morte, e ele consegue, no encontro com a pessoa, fazer com que ela passe para uma situação de vida, de encontro, de vivência e de experiência da fé e do amor. Por isso, então, é esta a diferença, porque, de fato, em Jesus Cristo, Deus manifesta a sua glória, a sua grandeza, o seu poder. E então também, outra questão fundamental, é que havia uma pregação profunda, moralista e também da lei com as pessoas. Todos deviam seguir este jeito de ser. Pela lei, faça isso, não faça aquilo e assim por diante. E também moralista, com a capacidade incrível de julgar as pessoas. Em Jesus, ele manifesta o rosto misericordioso do Pai. Ele acolhe, ele perdoa e ele manifesta a sua graça
e o seu perdão e a sua bondade. Por isso, então, é que confiantes as pessoas aos poucos vão aderindo ao Senhor e indo ao seu encontro. E então, por isso, hoje ele vai à sua cidade, aonde durante 30 anos ele conviveu. Obviamente que ali as pessoas conheciam, sabiam quem era a sua família, o seu cotidiano. E então eles dizem: como pode alguém dizer que veio do alto, todos os acontecimentos divinos, ser o Messias, se nós o conhecemos? Nós vimos a sua mãe grávida, conhecemos os seus parentes, os seus irmãos e irmãs, que significa os seus primos mais próximos, todos ali só com a convivência, fomos amigos. Como pode ser? E então Jesus Cristo, alguns ali, ele manifesta o reino, mas percebe-se que existe uma incredulidade muito grande na sua região com relação a ele. E então por isso é importante para nós também recuperarmos nosso crer, a nossa convivência, a nossa vivência com o Senhor. Também com aqueles que nas comunidades são escolhidos para as lideranças, os líderes das pastorais, dos movimentos, que a gente vivencia esta experiência. Uma outra realidade bastante significativa nas nossas comunidades são os ministros hoje ordenados. Nós, das pequenas comunidades, nós conhecemos, muitas pessoas em torno de nós conhecem nossas famílias, conhecem a nossa infância, a nossa vivência, experiência. Por isso vai tornando-se mais próximo, profundo e nos ajuda a viver a comunhão com o Senhor. Que Deus te guarde, Deus te abençoe e lhe dê muita paz no seu coração.